mais uma vez, né? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, né? O casal ali é a segunda vez que vem aqui, né? Sejam muito bem-vindos. O Luiz já é da casa, né? Então seja bem-vindo, né? A Ana é da casa também. Sejam todos muito bem-vindos, né? Também o Marcelo também não precisa nem falar, né? Ele é o cara da célula, né? Quem ainda não esteve na célula, na casa do Marcelo e da Gabi, né? Todo mundo aqui, vocês já foram uma vez, não? Já foram? Amém, glórias a Deus. Foi bênção, né? Com certeza, né? Teve um bolinho no final, um cafezinho, né? Lá não falta, né? É a célula do bolinho, do cafezinho. Amém, glórias a Deus. Queridos, sejam muito bem-vindos. E estamos aqui novamente para estar repartindo aquilo que Deus coloca no nosso coração, né? Então Deus sempre tem uma mensagem. Hoje eu estava tentando me escapar, né? Porque eu tenho pregado direto, eu tenho pregado todas as segundas-feiras. Terças-feiras eu participo do estudo, mas lá eu também sou o que mais falo no estudo. Aí quarta-feira eu dou estudo bíblico na igreja em Canelinha, de 15 em 15 dias. Sexta eu tenho uma célula em São João. Aí sábado aqui, domingo em Canelinha, e sem falar que eu gravo em média de 2 a 3 vídeos por dia, né? Que eu coloco no meu Instagram, sempre de manhã, meio-dia e à noite. Então eu o dia inteiro, todos os dias pregando. Então de vez em quando a gente está querendo uma folga, né? A gente olha para a esposa, olha para a mãe, que é a pastora também. Mas enfim, acabou que estou eu aqui de novo. E vai ser eu mesmo. Como dizia o Zagallo, né, aquele técnico da seleção brasileira, vocês vão ter que me engolir. Mas fique tranquilo, né, porque eu sempre digo que essa obra, conforme está escrito aqui na parede, né, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa obra, chamada obra de Deus, ela não é edificada por homens. Ela é edificada pelo Espírito Santo de Deus. Embora que eu acredito que existam homens que não têm temor a Deus e que falam em nome de Deus, mas que não necessariamente são usados por Deus, né? Com certeza esses homens devem existir, não só homens como mulheres, porque a Bíblia fala dessas pessoas, né? Pessoas que não temem a Deus, pessoas que nem conhecem a Deus, mas que fazem negócios em nome de Deus. Mas, pela bondade e misericórdia de Deus, eu tenho toda a certeza que eu não estou nessa categoria. Amém? Não porque a gente é melhor do que ninguém, mas porque há temor no nosso coração, né? Porque há temor, Deus ele nos usa. Mas vamos lá, sem fazer... Está dando ibope para mim, porque isso não está correto. Abra sua Bíblia, quem trouxe Bíblia e quiser abrir, no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1, é o último livro do Antigo Testamento. Obrigado pela minha água. Malaquias, capítulo 1. A gente vai ler Malaquias, capítulo 1 e depois Malaquias, capítulo 4. Malaquias capítulo 1, a gente vai ler a primeira parte do verso 6. E depois o capítulo 4, versículos 5 e 6. Esses 3 versículos. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não tem Bíblia, presta atenção, porque a gente está lendo agora a Bíblia. A palavra de Deus, que também é chamada de palavra de Deus, né? Por que a Bíblia é chamada de palavra de Deus? Porque, embora aproximadamente 40 escritores escreveram a Bíblia, todos eles foram inspirados por Deus, né? Essa palavra inspirado vem de respirar. É como se Deus soprasse. E, como uma brisa suave, profetas, homens e mulheres de Deus captaram o sussurro de Deus, a voar de Deus e escreveram tudo aquilo que o próprio Deus soprou. Por isso que se chama inspirado, que é a mesma coisa que respirado. A Bíblia ela é respirada por Deus.
por isso é considerada a palavra de Deus. Então vamos lá, Malaquias capítulo 1, verso 6. A gente vai ler só a primeira parte. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Isso é Deus fazendo uma pergunta. E depois Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dá essa dádiva, Pai, de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Nós reconhecemos que nós não somos dignos de ser considerados mensageiros da Tua palavra, mas entendemos e aceitamos que o sangue de Jesus nos torna dignos e nos torna capazes, e por causa do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, nós te damos essa honra e graça de poder te servir, te ministrar a Tua palavra, e mais uma vez nós submetemos ao Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, para comunicar à Tua igreja o que o Senhor tem para nós na noite de hoje. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A Gabi já fez os prelúdios da minha mensagem, né? Ela citou ali o texto de Provérbios, que fala sobre honra ao Senhor teu Deus com a tua fazenda. E hoje o Senhor colocou no meu coração para a gente estar conversando um pouco sobre honra. Deus é o Deus que estabeleceu o princípio da honra. Deus deseja ser honrado. E o texto que a gente leu, ele começa fazendo uma afirmação. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Então aqui por intermédio do profeta Malaquias, Deus ele começa fazendo uma afirmação. Ele está dizendo que isso deve acontecer. O que deve acontecer? Deve acontecer, se espera que aconteça, que um filho honre o pai e que um filho honre a mãe. Assim como um empregado, um servo, deve honrar o seu patrão. Então, Deus está falando aqui, por intermédio de Malaquias, do profeta, que isso deveria ser algo normal. Isso se espera. Quando Deus estabeleceu o princípio de honrar pai e mãe, o primeiro mandamento na Bíblia é com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, está lá em Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Deus estabeleceu isso como um mandamento. Por quê? Porque Deus é o Deus da honra. Deus estabeleceu a honra como um princípio. E o que é honrar? Honrar é distinguir. Honrar é reconhecer alguém. Um filho deve reconhecer que o pai o colocou no mundo e por isso ele deve respeito e honra. Uma filha deve reconhecer que o pai e a mãe colocou ele no mundo e por isso deve respeito e honra. Eu já devo ter falado aqui que mesmo que o meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe, seja vivo, seja não vivo, mesmo que fosse um viciado, um drogado, um maconheiro, um vagabundo, ainda assim nós devemos honra. Por quê? Porque honra é princípio, honra é mandamento. Uma vez eu conversava, não lembro se foi com a minha esposa, a gente estava falando sobre o amor. E aí alguém deve ter dito, não, mas fulano de tal não merece o meu amor. Só que aquela pessoa esqueceu que amar não é um pedido de Deus. Amar é um mandamento. E é o maior de todos os mandamentos.
O maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento. Mandamento não é igual a um pedido. Pedido é quando Deus pede: eu estou pedindo um favor, né? Apesar que eu não estou lembrando de nenhuma passagem que Deus pedindo um favor. Eu me lembro de Paulo, né? Paulo escrevendo a Onésimo a carta de Filemão. Quem aqui já leu a carta de Filemão? É uma carta com um capítulo só. Tarefa de casa, né? Carta do perdão. Eu me lembro que Paulo, escrevendo a Filemão, ele vai pedir pelo seu filho Onésimo, que tinha sido gerado nas prisões. Filemão tinha um empregado chamado Onésimo, que fugiu da casa dele, que saiu da casa dele, que levou um pouco do dinheiro dele, que aprontou com ele, se mandou e foi preso, e foi parar na cadeia, na mesma cadeia onde Paulo estava preso. Lá na cadeia, Paulo prega o evangelho para Onésimo, e Onésimo se converte dentro da cadeia. E detalhe, Onésimo sai da prisão antes de Paulo. E aí Paulo escreve uma carta para Filemão, dizendo: estou devolvendo aí Onésimo, teu servo, agora é meu filho espiritual, que eu gerei aqui na cadeia. E aí Paulo faz um pedido: Paulo, embora que eu, sendo Paulo, apóstolo, tenho autoridade para te mandar, todavia eu prefiro pedir em nome do amor. Que lindo, né? Todavia eu prefiro pedir em nome do amor. Que chique demais, né? Então Paulo, ele não era Deus, evidente. Paulo é um apóstolo. Ele pede para Filemão receber Onésimo de volta. Então ali a gente viu uma passagem que fala sobre o pedido. Agora Deus, amados, precisa pedir alguma coisa para nós? Deus tem poder para mandar. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, amar não é um pedido. Amar é uma ordem. Assim como honrar também não é um pedido, é uma ordem. A nossa geração é uma geração meio esquisita, uma geração mimada, que às vezes, mesmo sabendo que Deus nos deu algumas ordens, nos deu alguns mandamentos, a gente parece que não entende. A gente lê e a gente escuta o pastor falar, alguém prega na célula, e a gente pensa assim: eu vou pensar se eu vou fazer. Meu Deus, que coragem que a gente tem, né? Deus está dando uma ordem que para amar, mas eu não estou com vontade de amar fulano, nem Beltrano, nem ciclano. Mas não importa, é uma ordem, é um mandamento. Inclusive Jesus disse que eu tenho que amar o inimigo. Aí já é um nível um pouco mais hard, né? Não é mesmo? Mas não é um pedido de Deus, é um mandamento, é uma ordem. E a nossa geração acha que eu posso fazer de conta que eu ouvi e eu posso decidir se eu vou acatar o mandamento. Não, irmãos, eu não posso pensar desse jeito. Deus, Ele é o Deus de toda a terra. Deus é o Criador do universo. Ele é o meu Criador. Ele é o meu Senhor. A gente costuma dizer assim, né? É fácil aceitar Jesus como Salvador. Todo mundo precisa de um Salvador. Quando a gente começa a entender que nós somos pecadores e que todo pecador precisa de um Salvador, quem que não quer um Salvador? Quem que não quer um Salvador que decidiu morrer numa cruz em nosso lugar, que decidiu tomar o nosso lugar, sofrer em nosso lugar, ser crucificado em nosso lugar, pagar todo o preço em nosso lugar, o preço do pecado? Quem que não quer um Salvador assim? Só que a gente esquece que quando Jesus estava morto lá na cruz, um soldado furou ele com uma lança, e quando aquele soldado furou ele, saiu sangue e água. O sangue fala da salvação, mas a água fala de purificação. Jesus não tem só salvação para nos oferecer, Ele também tem a purificação. Jesus não tem apenas salvação, mas Ele tem um senhorio sobre nós. Nós cantamos aqui a música: reina em mim. E reinar em mim é deixar que Ele realmente governe sobre a minha vida. Estava conversando com a minha filha ali pelo WhatsApp, explicando algumas coisas
pelo WhatsApp. Que bom que algumas coisas hoje a gente pode falar olho no olho e outras a gente usa o WhatsApp para ficar mais suave, né? Para a gente não precisar gritar com ninguém, nem xingar. Aí usa o WhatsApp bem de leve, né? Depois, quando chega em casa, olho no olho, já 50% da coisa da demanda já foi resolvida, né? Pelo WhatsApp. É uma técnica, viu? Então, amados, tem coisas. Eu preciso entender que Deus é Senhor. Ele não é só Salvador. Ele tem salvação, mas Ele também tem purificação. E eu preciso me submeter ao senhorio dEle. Quando Ele disse, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor, eu torno a dizer, Ele fez uma afirmação. Se espera que o filho honre o pai. Como dói no coração de um pai e de uma mãe quando entra a desonra. Como dói no coração de um pai e de uma mãe quando entra o desrespeito. Quando o filho passa por cima da mãe. Quando uma filha passa por cima do pai. Quando um filho ignora o conselho do pai. Ignora o conselho da mãe. Claro que nem sempre a mãe e o pai vão estar certos. Nós temos que admitir, né? Às vezes o filho, já o hardware mais avançado, né? Porque hoje eles já estão bem mais avançados que a gente, vamos aceitar que dá medo, né? Eles são muito rápidos e a gente é muito tartaruga. Mas isso não quer dizer que eles vão ter sempre certo e também nunca vai dizer que sempre o pai está certo. Ambos podem errar. Mas a verdade é que dói muito no coração do pai e da mãe a desonra, o desrespeito, a falta de respeito. E não é diferente com Deus. Não é diferente com Deus. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? Assim como nós pais queremos ser honrados pelos nossos filhos, queremos ser respeitados pelos nossos filhos, queremos que eles obedeçam às nossas recomendações, às nossas orientações, às nossas instruções, Deus a mesma coisa. Deus espera que a gente escute o que Ele está falando. Não escutar por escutar, mas escutar para botar em prática. Porque escutar por escutar, a Bíblia diz que até o demônio crê na Bíblia, crê na palavra e estremece, né? Um dos títulos que foram dados aos evangélicos durante muitos e muitos anos é o título de crente. Muitos de nós lá fora somos chamados de crente. Por que deram esse título para a gente? Porque crente é alguém que crê na palavra. Crente é alguém que crê na Bíblia. E a Bíblia Sagrada vai dizer que até o diabo crê. E estremece. Mas o pior é que tem crente que crê, mas não estremece. Não perdeu o temor. Né? E nós precisamos, amados, se algum de nós aqui perdeu o temor, nós precisamos orar e dizer, Senhor, coloca temor em mim. Eu não posso andar nesse mundo sem temor. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. É impossível ser sábio sem temor. E temor não é ter medo de Deus. Porque Deus não quer que ninguém tenha medo dele. A Bíblia diz que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Eu não preciso ter medo de Deus. Deus é meu pai. O Criador é meu marido. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu não preciso ter medo dele. Porém, eu tenho que ter respeito. Eu preciso respeitar a sua palavra. Eu preciso honrar a sua palavra. Eu preciso temer a sua palavra. Porque o que está escrito aqui, amados, a Bíblia diz lá em Apocalipse, no último capítulo, Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 18. Eu advirto a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus me acrescentará as pragas que estão neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro.
Mas o que eu queria ler, na verdade, nem é esse texto. O que eu queria ler está em Mateus, capítulo 5, versículo de número 19. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar, palavras de Jesus, Mateus 5,19. No 18 ele diz: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Embora que nós vivemos a nova aliança e somos salvos pela graça, não existe mais salvação pelo cumprimento da lei, a salvação é pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Deus não dá autorização para a gente passar por cima dos seus mandamentos. Deus não dá autorização para a gente rasgar a palavra dele. Ele disse: em verdade digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Então, não é porque eu sou salvo pela graça que eu tenho direito de violar os mandamentos, né? E honrar é mandamento. Então, a nossa geração é uma geração carente de honra. Deus deu um sonho para uma pastora do nosso ministério, a pastora Vera Kistler, ela que ficou viúva aproximadamente 3 anos. Nosso vice-presidente do nosso ministério, pastor Kistler, pastor Oscar, faleceu. E Deus deu um sonho para ela, que ela recebia na casa dela a visita de uma noiva, só que essa noiva não tinha grinalda, não tinha véu. E ela contando para mim: pastor, o que significa? E na mesma hora, o Espírito Santo falou uma coisa muito simples, né? A noiva, todo mundo sabe que a noiva representa a igreja. E o véu, que na Bíblia representava o cabelo da mulher, o cabelo representa a honra da mulher. Uma mulher na época de Jesus sem cabelo era uma mulher sem honra. As prostitutas na época da deusa Afrodite, a rainha dos Efésios, a deusa Diana, melhor dizendo, as mulheres naquele tempo, elas entravam no templo de cabelo rapado, e isso indicava que eram prostitutas. Por isso que Paulo recomenda que essas mulheres usassem o véu após a sua conversão, para que elas não fossem discriminadas, para que elas fossem poupadas, para que não houvesse até um preconceito para com elas, porque o cabelo na mulher representa a honra. Então, uma noiva sem véu representa uma noiva sem honra. E essa é a noiva desse tempo. A igreja desses dias é caracterizada por uma igreja sem honra, uma igreja sem véu, uma noiva sem honra. Se Jesus viesse buscar a igreja hoje, a igreja que deve se adornar para se casar com o noivo, a Bíblia diz em Efésios que ela é sem mancha, sem mácula, santa, pura e irrepreensível. É uma igreja impecável. É uma noiva irrepreensível, já está dizendo. Ela não tem nenhuma legalidade. Ela não tem nenhuma brecha. Essa é a noiva que Jesus quer casar. Agora, uma noiva sem véu, uma noiva sem honra, significa uma noiva que ainda não aprendeu a honrar. Quando eu tenho dificuldade de entregar finanças, por que isso é uma desonra? Porque eu estou mostrando que o meu coração ainda está muito preso nas coisas materiais. Eu não entendi ainda que Jesus, ele deu tudo para mim.
Deus nunca vai obrigar ninguém a entregar dízimos, ofertas, primícias, esmola, né, para as pessoas que estão lá no semáforo. Deus nunca vai obrigar. Por quê? Porque Deus ama o que dá com alegria. Se eu não der com alegria, Deus nem recebe. Imagina um filho fazer um favor para o pai de cara feia, fazer por obrigação. O pai aceita o favor, mas fica triste. Por quê? Porque viu que o filho fez obrigado, né? Então Deus é a mesma coisa. Se eu vim trazer uma oferta na igreja, obrigado, porque o pastor mandou, né? Primeiro que o pastor nem pode mandar, né? Mas porque alguém disse que tinha que fazer e você não está fazendo, Deus nem recebe, né? Eu tenho que ser com amor. Tudo tem que ser fruto da gratidão. E aí eu queria dizer para vocês, amados, que a raiz da honra é a gratidão. A raiz da honra é a gratidão. Assim como a raiz da desonra é a ingratidão. O primeiro pecado da humanidade não aconteceu aqui na terra, aconteceu lá no céu. Um anjo, querubim da guarda, quis tomar o lugar de Deus. Ele disse: subirei no mais alto trono, serei semelhante ao Altíssimo. E aquele anjo quis tomar o lugar de Deus. Ele desonrou a Deus fazendo isso. Querendo tomar o lugar de Deus, ele desonrou a Deus. E porque desonrou a Deus, a Bíblia diz que ele foi expulso do céu, juntamente com uma terça parte dos anjos, que decidiram segui-lo. Satanás, que nós chamamos de Lúcifer, ou demônio, ou capeta, ele nada mais era do que um anjo caído, que aqui na terra caiu juntamente com uma terça parte dos anjos do céu. Agora, por quê? Por causa da desonra. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Quando eu sou humilde, né, a humildade e a gratidão estão juntos na raiz da honra. Quando eu sou humilde, eu vou ser honrado. Agora, quando eu sou orgulhoso, eu vou cair. A ingratidão e o orgulho estão juntos, assim como a gratidão e a humildade caminham juntos. Gratidão e humildade são princípios para a honra. Pessoas gratas e humildes serão honradas, valorizadas, recompensadas e abençoadas. Pessoas orgulhosas e ingratas vão encontrar problema. Então, amados, tudo está ligado à honra. Agora, por que eu citei o texto de Malaquias 4? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus enviaria o espírito do profeta Elias, ou o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor, para quem não sabe, diz respeito a um período de 7 anos, que nós chamamos de tribulação, que ele é dividido por 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Então esse período de tribulação aqui na terra, ele é chamado de dia do Senhor, que é diferente do dia de Cristo. Dia de Cristo é o dia do arrebatamento, é o dia que a gente vai se encontrar com Cristo. E dia do Senhor é o dia da tribulação, um período de 7 anos. E a Bíblia chama esse dia de grande e terrível. Grande e terrível para quem morrer sem salvação. Para nós não é grande e terrível, né? Porque a gente não precisa se preocupar com esse dia. Eu particularmente acho que a gente nem vai passar por ele, porque a gente vai ser arrebatado antes, né? Tem gente que acha que a gente vai passar pela tribulação. Eu não acredito nisso, mas respeito quem acredita. Eu acredito que ele vai subir antes, né? E não tenho medo de dizer. Se vou perder seguidores, né? Não tenho muitos seguidores para perder. Então não vou deixar de falar o que eu acredito, né? Sei que tem um monte de pastor que não se pronuncia nesse assunto porque tem medo de perder seguidores, né? Mas eu não tenho esse medo, não. Acho que a nossa fé precisa ser declarada, né? Eu acredito num Deus de amor, de perdão e de misericórdia, que é meu Pai, e que não vai permitir eu passar por esse tempo de sofrimento na terra, porque será um tempo de sofrimento como se nunca se viu até o presente.
Lá em Apocalipse diz que muitas pessoas vão dizer que as pedras caem sobre nós e nos afastem da ira do Cordeiro. Então será um período muito difícil, né? E eu não acredito que ele vai estar aqui não. Nós vamos estar na glória com Deus. Mas antes que esse dia chegue, a Bíblia diz que Deus vai enviar o profeta Elias. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Durante esse ano, o tema da festa dos tabernáculos, o tema do ano passado ainda, o tema do ano passado, a igreja se movendo no modelo espírito. Mas teve um ano que o tema da festa dos tabernáculos lá em Israel foram dias de Elias. E naquele ano eu bati muito nessa tecla. Como assim Elias? Vai haver uma reencarnação do profeta Elias? Não, nós não acreditamos em reencarnação. Mas nós acreditamos que o mesmo Espírito que estava sobre o profeta Elias, que se chama Espírito Santo de Deus, ele será enviado. E o profeta Joel profetizou, né, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, né? E isso também aconteceria antes do dia do Senhor. Vamos ler ali Joel capítulo de número 2, versículo 28. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Então a Bíblia fala sobre um grande derramar do Espírito Santo na terra. E eu creio que é esse derramar do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que estava sobre o profeta Elias, que ao ser derramado na terra, e ele já está entre nós, amém? Ele tem o papel de fazer o quê? Ele vai converter o coração de pais biológicos e pais espirituais, o coração de filhos, pais aos filhos, pai na direção do filho, e do filho na direção do pai, filhos biológicos, filhos espirituais. Para que Deus vai fazer isso? Para que haja uma restauração da honra. Por que o pai fica zangado com o filho? Muitas vezes por causa da desonra. O filho fica zangado com o pai. Desonra. O pastor fica zangado com o discípulo. Muitas vezes desonra. O discípulo fica zangado com o pastor. O pastor não valorizou, não honrou, não reconheceu. O patrão não dá aumento para o funcionário. O funcionário está ali trabalhando 1 ano, 2 anos, nunca ganha um aumento. Pode ser interpretado como uma desonra? Se é um bom funcionário, por que não há um reconhecimento daquele funcionário? Então, o papel do Espírito Santo é restaurar a honra. O papel do Espírito Santo é promover uma conversão. Primeiro na direção dos pais aos filhos. Os primeiros que precisam se converter somos nós, pais. Pais espirituais e pais biológicos. Por que a responsabilidade primeiro vem sobre o pai e sobre a mãe? Porque nós temos mais estrada, nós temos mais experiência, nós temos mais conhecimento. E a Bíblia diz que quem é muito dado, muito é cobrado. Então Deus sempre primeiro vai cobrar de nós, pais biológicos, pais espirituais. Primeiro puxão de orelha vem para nós. Quando a gente recebe uma palavra para pregar, geralmente, primeiro essa palavra é para nós. Depois a gente vai entregar para os outros. Mas quando Deus dá, é para nós que Ele está dando a palavra. E aí a gente vai perguntar, mas Senhor, por que o Senhor está me dando essa palavra? O que eu preciso corrigir? O que eu preciso mudar? O que eu preciso ajustar? E depois eu vou repartir, Deus me deu essa palavra aqui, porque eu precisava corrigir algumas coisas na minha vida. E agora estou repartindo com você. Se servir para você, pega aí. Né? Então, amados, certamente eu, pastor Christian, com certeza preciso melhorar na prática da honra, e principalmente na honra ao meu Senhor, ao meu Deus, porque a gente está falando aqui muito sobre honrar o filho honrar o pai, o respeito do filho para o pai, o respeito do pai para com o filho, mas não podemos nos esquecer que Deus diz aqui: se eu sou o Senhor, onde está
a minha honra? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu respeito? E amados, como é que eu honro a Deus? Como é que eu vou demonstrar que eu respeito a Deus? Não existe segredo, é um só, obedecendo a sua palavra. A Bíblia diz, em Tiago capítulo de número 1, eu já estou encerrando, tá? Eu já estou encerrando. A palavra de hoje já está meio... uma palavra assim meio forte, né? Um cafezinho, um café forte. Mas é para a gente despertar, né? Em Tiago, capítulo de número 1. Será que eu acho aqui? Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. A Bíblia diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se logo e se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e dá liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, do 22 até o 25. Então, amados, não sejamos apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. A melhor forma de honrar a Deus é cumprir a palavra. Essa é a melhor forma. Se eu estou ouvindo a palavra, seja numa célula, seja em casa, seja através do meu smartphone, seja na televisão, seja um culto online, seja na igreja, se eu estou ouvindo, mas eu não estou, no mínimo, me esforçando, porque tem coisas que a gente não consegue botar em prática de cara, né? O apóstolo Paulo, que era apóstolo Paulo, disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, se Paulo falou isso, é porque é verdade. Tem algumas coisas que a gente já sabe que tem que fazer, mas a gente ainda não está conseguindo fazer. Mas eu preciso, no mínimo, desejar fazer. E eu tenho que orar: Senhor, eu não estou conseguindo botar em prática ainda, mas Senhor, me ajuda, eu quero praticar isso. Eu quero botar em prática esse ensinamento. O maior abençoado vai ser sou eu. Porque quem obedece, né? Obediência gera bênção. Quem obedece é o mais abençoado, né? Então, amados, eu queria que você fechasse seus olhos e para Gabi botar uma musiquinha de fundo ali para nós, aquela música Sonda-me, da Aline Barros. Eu quero dar uma oportunidade para você nessa noite, para que a gente possa estar orando nesse momento e pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele sonde e conheça o nosso coração, que Ele veja se há em nós algum caminho mau,